Bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal Eterno Despertar. Meu nome é Juliana. Meu nome é Aninha. E hoje nós vamos falar sobre a investigação do inconsciente. Será que eu posso ficar preso numa outra vida? Vamos responder essa pergunta daqui a pouquinho. Então, o que é essa tal dessa investigação do inconsciente? A investigação do inconsciente na psicoterapia reencarnacionista é a antiga regressão terapêutica, também conhecida como regressão de vidas passadas, né? Aqui na nossa escola, nessa técnica, ela é um pouco diferente, no sentido de que quem conduz a investigação do inconsciente é o mentor espiritual da pessoa, ou os mentores espirituais da pessoa, né? O que seria isso? Quem conduz são os mentores espirituais, né? No sentido de que não somos nós, terapeutas, ou a pessoa que chega para o tratamento, que vai conduzir a sua investigação para o que está querendo, porque às vezes a gente pode ter, quando a gente chegou para fazer a terapia, eu pelo menos, a Ju também pode falar um pouquinho, a gente chegou com alguma questão. Olá, eu cheguei aqui, a minha dor, o meu sofrimento é esse, mas em nenhum momento o terapeuta, nós como terapeutas, vamos conduzir a pessoa para um passado para entender aquilo ali. Então, a gente pode até falar um pouquinho da ética aqui, né, desse método, que para mim, gente, foi muito interessante, porque quando eu escutei a primeira palestra do Dr. Mauro, antes de fazer o curso, a única palestra que eu vi dele, naquela época eu era contra a regressão, assim, eu não era a favor, eu torcia o nariz mesmo, achava que não fazia sentido as pessoas quererem ficar de curiosidade, vendo coisas do passado, né? Era pra mim o que eu sentia. E aí nessa palestra ele falou um pouquinho da ética. Porque tem realmente, né, uma questão em relação a isso de não, mas o véu do esquecimento, ele existe por uma razão. E ele realmente existe por uma razão. Tem muito das coisas que a gente já viu, tanto de sofrimentos que a gente passou e de sofrimentos que a gente impôs o outro, que a gente não conseguiria lidar já vindo com esse conteúdo, porque muitas vezes alguém da sua família pode ser alguém que você viveu uma situação do passado que não é bacana. Então, a ética da psicoterapia entra exatamente nesse ponto dos mentores fazerem o trabalho. Então, o conteúdo do que vai ser mostrado são os mentores. Os mentores definem. Então, eu posso chegar no consultório e falar, eu tenho aqui um problema com o meu pai, a gente não se dá bem de jeito nenhum e é desde sempre, eu acho que é de outra vida. Quero ver isso. Pode ser que mostre, pode ser que não mostre, não é a gente que define. E de repente eu venho com esse conteúdo e os mentores mostram uma vida em que você foi uma bailarina que adorava o palco e se sentia livre, era incrível. Ué, o que isso tem a ver? Vamos tentar entender um pouquinho melhor, né? Então, a ética dentro da psicoterapia, dentro da investigação do inconsciente, entra exatamente nesse ponto, da gente respeitar esse caminho, esse caminhar do outro e só é revelado a ele aquilo e o quanto é bom para ele naquele momento. E isso os mentores têm uma visão muito melhor do que a gente, porque eles estão ali a par da programação reencarnatória da pessoa e dentro da rotina do dia a dia, o que a pessoa pode lidar ou não, né? Sim, e uma coisa assim que eu tava refletindo também, às vezes eu reflito a respeito disso, que nós como humanidade, a gente está vivendo um outro momento, né? Então pode ser que em algum momento
não fosse nem um pouco necessário saber isso e aquilo, mas hoje está mais aberto, né? Então, que maravilhoso a gente ter essa oportunidade de se conectar com os mentores para que eles mostrem aquilo que a gente precisa para que a gente possa realmente aproveitar essa encarnação. E aí, algo simples, assim, como que é o método ali, a dinâmica. Então a gente vai fazer inicialmente uma conexão com os mentores. A gente começa falando, conduzindo ali uma meditação inicial, onde a gente se conecta com os mentores e a gente deixa que eles mostrem o que for importante para a pessoa, para o autoconhecimento, para o desligamento dela, né? Então, a gente começa com uma conexão com os mentores e aí eles vão mostrar para a pessoa aquilo que ela está precisando. Com relação às finalidades também, né? Para quê? Por que será que os mentores vão mostrar aquela vida? Qual a finalidade da investigação do inconsciente? Então pode ter a investigação para desligamento de alguma fobia, por exemplo, a pessoa tem um medo de aranha, um medo de altura e é mostrado para ela ali uma situação muito específica para se desconectar dessa energia. Se você assistiu o vídeo anterior, a gente falou sobre os gatilhos, então aconteceu alguma coisa aí nessa vida, em algum ponto dessa vida que gerou um gatilho para esse trauma que já vinha do passado. E aí, algo que era para ser desse tamanho, ficou desse tamanho, por causa dessa conexão que a gente criou. Porque tá tudo muito interligado. Mas isso eu tenho um próximo vídeo. Então, tem essas investigações que são para desligamento de situações do passado, que são mais automáticas, assim, a sensação que a gente tem até quase de um processo mágico, né? Tem as investigações de conscientização, que falam um pouquinho. Também. E a gente vê também, muitas vezes interligada, tem uma investigação de desligamento que os mentores já vêm para uma conscientização, né? E conscientizando que questões características da nossa personalidade congênita, padrões que a gente vem repetindo vida após vida. Eles também nos orientam, nos dão instruções para a vida de hoje, então vai ampliando, expandindo, né, a nossa consciência, trazendo então uma investigação de conscientização. E conexão também. Conexão é o amorzinho do meu coração, que é trazer uma visão mais aberta das nossas potencialidades. Então eu aqui, super insegura, não consigo fazer vídeo no YouTube, não consigo dar uma palestra, não consigo falar em público, e de repente eles me mostram uma vida em que eu já fui uma palestrante, ou que eu já fui uma ativista que ficava em pé no banco da praça, falando com a galera para movimentar, e eu, poxa... Dando exemplo, tá, gente? Poxa vida, e quando você vê esse conteúdo, você fala, pera, eu já fiz isso. Você já fez isso, então tá tudo bem. Você só traz um pouco dessa energia pra cá, pra compreender que tá tudo bem. É só um recordar. E você já fez e você pode fazer de novo. Então são essas as investigações de conscientização. Sim, são divinas mesmo, é maravilhoso. Que bom que isso existe, que a gente pode estar hoje aqui na frente de uma câmera. Conscientização também, né? Por muita conscientização também a gente está aqui. E outro aspecto, onde que pode começar uma investigação do inconsciente, né? Você está lá em tratamento, vai passar por uma investigação do inconsciente, ela pode começar em alguns lugares. Pode começar em uma vida passada, encarnado, desencarnado, na vida atual, de repente lá no útero da minha mãe, dessa própria vida mesmo. Pode começar desencarnado no umbral, pode começar desencarnado flutuando no plano intermediário, já no plano astral ali se sentindo um pouquinho melhor. Muitas vezes pode acontecer de os mentores só tirarem a pessoa do corpo para bater um papinho ali, algo que está acontecendo nesse momento. Também pode acontecer só tratamento.
Sim, por isso que o nome investigação do inconsciente, hoje ele cabe melhor nessa terapia do que regressão, porque nem sempre acontece uma regressão, pode acontecer um tratamento, uma orientação para essa vida. Algumas pessoas também conseguem ver possibilidades, os mentores mostram possibilidades de futuro, possibilidade, porque de acordo com o que a gente está vivendo hoje, a gente está criando o nosso futuro, tudo pode mudar, mas também acontece. Então, investigação do inconsciente. Independente, o que eu sempre falo assim, ó, independente de onde começa, a gente sabe onde deve terminar também. Então, começou numa vida passada, a gente vai auxiliar a pessoa, tá recordando a vida como foi, desencarnou, subiu, foi para o plano espiritual, ou de repente foi para o umbral, depois saiu do umbral, foi para o plano astral superior, o que aconteceu, reflexões, entendimentos, como que é a vida lá, porque assim, acontece uma vida maravilhosa também lá no plano espiritual e tem muita informação que a gente pode trazer para a vida de cá, para a gente se conectar mesmo com essa vibração mais tranquila, mais expandida, com uma compreensão, um olhar diferente da vida, né? E a gente fala muito do ponto ótimo, né? Que a regressão, a investigação do inconsciente, ela deve terminar num ponto ótimo, porque onde termina a investigação fica a sintonia. Tá? Então, às vezes, se de repente, e na própria psicoterapia reencarnacionista já passou por algumas fases. Lá antigamente via a questão traumática e já voltava. E aí os mentores foram mostrando que era diferente, né? Não era para ser daquela forma. Então a gente procura terminar num ponto ótimo, onde a pessoa está se sentindo bem, muito bem, leve. É ali, naquele momento, que a gente vai ver se os mentores querem mostrar mais alguma coisa, se querem orientar algo mais, e aí a partir dali pode voltar. Algo que eu gosto de falar para as pessoas que eu atendo diz pra mim, assim, o que é muito importante você dizer pra mim, como você para prestar atenção como você tá no começo da investigação e como você vai sair, porque você precisa sair igual ou melhor do que você chegou. A ideia aqui não é torturar ninguém, né? A gente não tá aqui pra isso. Sim. Tem outras ferramentas para isso, não é o nosso trabalho. Algumas coisas que a gente fala muito para as pessoas para trazer, para a gente vir para essa investigação, uma confiança, uma entrega, se permitir, né, ao processo, confia nos mentores, porque às vezes tem até algumas coisas que a gente pode falar dos medos, questões das pessoas. Dúvidas comuns, né, que o pessoal tem. Acho que um medo comum, assim, é de, eu vou ficar preso? Será? Que a gente até levantou lá no início, né? Preso, a gente tá aqui, tá vivendo aqui, né? Então a vida que continua, mas de repente a gente pode sim ficar sintonizado lá. E quando a gente tem uma fobia, por exemplo, a gente já tá sintonizado. Sim. E quando a gente está revivendo exatamente a mesma coisa que a gente fez várias e várias vezes, a gente está sintonizado. Sim. Então, por isso esse método que eu acho brilhante de terminar, a gente vai conduzindo, auxiliando os mentores que vão conduzindo, a gente vai auxiliando as pessoas a chegarem num ponto ótimo ou melhor, mais próximo do ótimo possível. Porque é onde vai ficar a sintonia dela. E aí eu levanto uma questão, sabe? Que eu já fiz, gente. Tem um cara muito legal, o Brian Weiss. Também não sei pronunciar não. Ele, gente. E ele tinha, muito antigo, muito antes de eu chegar na PR lá, sei lá, era muito nova. Ele tinha um livrinho com CD para uma autorregressão. Mas imagina, hoje assim, com a consciência que eu tenho, imagina o perigo, de repente eu vejo uma situação traumática, volto, eu tava bem, de repente não tô preso, mas sintonizado naquela questão, né? Então, aqui a gente, sempre o objetivo é a pessoa ficar, como a Ju falou, ou sair ou igual ou melhor do consultório, né? Então, não ficar preso, não ficar sintonizado. Para isso tem toda uma técnica para acontecer.
outros medos, né, que as pessoas têm. Se eu posso piorar. Não é para piorar, é o que a gente tá falando, né? Fazer certinho essa técnica não é para melhorar, é para a pessoa sair bem, melhor, sintonizada com algo mais positivo para ela, com várias reflexões, vários links para a vida de hoje. Um outro medo que as pessoas têm é: eu posso ver alguma coisa que eu não vou saber lidar depois. Então, primeiro, só vai ser mostrado o que os mentores quiserem mostrar no ponto em que quiserem mostrar. E para isso servem as nossas sessões de consulta. Então, a coisa nunca é jogada no seu colo, a informação nunca é jogada no seu colo para lide com isso, problema seu. Não. Então, é mostrado alguma coisa, aquilo lá é para o seu desenvolvimento, é para o seu crescimento. E dentro do que foi visto por seres que têm uma visão maior do que a nossa sobre a sua vida e as suas possibilidades, é para te trazer aquele conteúdo para o seu crescimento. E crescimento, em geral, tem desconforto. Se não tiver desconforto, dificilmente está dentro do seu desenvolvimento. Então, pode ser sim que tenha um desconforto em alguma coisa que você esteja vendo, se você estiver em negação com quem você é neste momento de verdade. Ai, nossa, mas eu vi que eu fiz alguma coisa que não foi legal com o outro, tá bom. Quantas vezes hoje nesta vida você viveu situações ou fez coisas que também não era bacana, mas você se justificou? Eu me justifico aqui porque fulano fez tal coisa pra mim, ou ciclano também. Ah, mas todo mundo faz isso. Não é realmente muito diferente. Então, a gente vai sentar, a gente vai conversar sobre o que foi mostrado, a gente vai trazer uma compreensão um pouco maior daquilo que está acontecendo para que aquilo faça sentido, porque senão é só informação por curiosidade. O que nos leva à próxima pergunta, né? Pode fazer regressão por curiosidade? Isso a gente aprende que não se deve fazer por curiosidade. Mas se foi o que motivou a pessoa, é o que eu penso, né? Se o que motivou a pessoa a chegar lá foi uma curiosidade, foi uma forma que os mentores tiveram uma abertura para levar a pessoa ali para o consultório. Mas não é que eu cheguei lá por curiosidade, é que eu vou ver aquilo que eu estou querendo. Como a gente já disse algumas vezes, né? Aqui existe uma ética. E eu vejo, porque eu já atendi pessoa que chegou, não tinha nenhuma questão, não levou nenhuma questão mesmo. Foi só curiosidade. E aí, ok, vamos ver o que seus mentores vão te mostrar. E aí, eu acredito que a pessoa queria saber quem ela tinha sido, o que fez. Ele mostrou a vida onde tinham características de personalidade congênita que ela estava repetindo. Eu cheguei a perguntar, nossa, faz sentido, né, essa questão? Não, eu sou assim mesmo. E aí conversamos, tentei conscientizá-la e numa próxima investigação, né, novamente, ainda o que motivava era a curiosidade, o mentor novamente mostrou mais uma vida com aquela mesma questão, era um outro ambiente com a mesma questão, característica de personalidade congênita. Quando a gente foi conversar na sessão de terapia, né, de psicoterapia, ela viu que não era aquilo que ela queria. Não é isso que eu tô querendo, não é isso que eu tô buscando. Então, paciência, assim, por curiosidade, eu entendo que a gente não vai ver lá, ó, eu quero ver isso, ou por que eu nasci com esse pai. É bem assim mesmo. E aí a gente vai para outro questionamento que as pessoas têm. Como é que eu sei que eu não estou inventando? O que você responde? O que importa é o que a gente vai fazer com o conteúdo daquilo que foi mostrado. Então, ele é útil para a minha vida? E vai me trazer algum crescimento? Porque no final, a gente está sempre te trazendo de volta para o hoje. Ai, muitas pessoas às vezes me falam, mas eu não quero ficar revivendo coisas do passado. Não é para reviver coisas do passado.
é só pra gente entender o conteúdo e entender qual que é a sua história, qual que é o seu caminho. É só pra isso. Então, eu vou rever aquilo e eu vou trazer pro hoje. Eu posso ver coisas de futuro, mas eu vou voltar pro hoje. Porque só o que a gente tem é hoje. É o que tem na nossa vida. Então, eu estou inventando, eu não estou inventando, o que eu estou fazendo hoje com aquele conteúdo que foi trazido? Ele está sendo útil para a minha vida, me levantou reflexões, eu estou melhorando, eu estou me sentindo melhor, eu estou expandindo a minha consciência. Tá ótimo, tá tudo certo. É isso que a gente está buscando. É isso que importa, né? Como pecinhas de quebra-cabeça que a gente vai depois pegando, juntando, formando aquele quebra-cabeça lindo, maravilhoso, né? No início pode ser que não faça muito sentido, pareça uma invenção. Eu perguntava isso para minha terapeuta. Falava, não, acho que isso é coisa da minha cabeça. Aí ela virava e falava assim, da minha que não é. Maravilhoso. Olha isso pra mim. Aprendi com ela. Então, pessoas que passam comigo quando eu falo isso, eu aprendi com a minha psicoterapeuta. E faz todo sentido mesmo isso, né? Então, vamos analisar, vamos entender o que é isso, que sentido que faz para sua vida, para que a gente possa viver o hoje, o agora, a gente se libertar desses padrões que a gente vem repetindo, sentimentos que não nos cabem mais. Isso aí. E óbvio que esse tipo de trabalho levanta 1 zilhão de outros questionamentos. Então, se vocês ficaram com dúvidas, se vocês têm algum outro questionamento em relação à investigação do inconsciente, à psicoterapia reencarnacionista em si, comenta o vídeo e quem sabe a gente não faz próximos aí explicando um pouco mais sobre esse tema que é tão controverso, mas que a gente ama tanto. Sim, com certeza. Então, gente, é isso por hoje, por agora. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem, é importante pra gente, tá? Isso, façam aí coloquem comentários, o que mais que vocês querem saber, o que vocês acharam. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.